Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio. Nesse vídeo aqui eu vou te passar dicas interessantes para você desenhar joelhos, tá? Que é algo bem delicado, você precisa se atentar a algumas nuances. Então, por exemplo, primeira coisa, é um erro bastante comum quando se desenha pernas, você vai fazer a representação do joelho, é só fazer o seguinte: faz as linhas aqui, define a base de onde é o joelho, faz isso aqui, faz isso aqui. Ué, mas tá legal, certo? Pra mim tá tudo certo, tá bem definido, tá alinhado, só que é o seguinte, essa aqui é a perna direita ou é a esquerda? Não dá pra ter ideia. Então, o que acontece? Quando você for fazer joelhos, de lado também o pessoal faz isso aqui também é comum. Então, quando você for fazer joelhos, é importante você se atentar no seguinte: essa estrutura, imaginar que essa aqui é a perna direita, tá? Ela vai ter a seguinte forma: ela vai vir aqui nessa linha, mais ou menos igual, e essa outra aqui também vai vir mais ou menos igual. Porém, aqui termina mais alto, porque existe uma inclinação aqui, ó. Então, você pode jogar aqui mais para dentro, nessa inclinação, e aqui é mais altinho, ó. Não é reto, é meio torto assim mesmo, e aqui é mais baixo, e aí vem o restante da perna. Então você vai ter essa representação aqui dessa forma. Agora você olhando, você sabe, ó, beleza, isso aqui é uma perna direita, uma perna esquerda no caso, direita aqui na minha direita, né? Seria a perna esquerda do personagem, ó. Então aqui estaria a outra, por exemplo, certo? Então é nesse sentido aqui você consegue definir melhor aqui essas estruturas. E de lado a gente teria, em vez dessa forma, a gente teria a seguinte estrutura projetada um pouco para frente assim. Aqui termina mais altinho, mais grosso, né? A perna muito fina, mais altinho. Aqui você pode demarcar uma linha assim, aqui você faz isso aqui, ó, para definir. E aqui às vezes é mais encurvado assim, nesse caminho, tá? Beleza, se atentando mais aqui aos detalhes, vou fazer aqui por exemplo, como se essa aqui tivesse um pouquinho projetada para frente, ó. Essa aqui mais firme ali atrás, essa aqui projetada mais para frente, né? Então a gente tem que se atentar ao que essa angulação aqui, que ela é dessa, tem essa estrutura, ó, dessa forma. Aqui é um pouquinho virado para dentro, ela vai ter essa estrutura aqui mais baixo, aqui mais alto, e aqui joga para fora, ó. Tá? Não é reto. Isso aqui joga para fora assim, ó. Dos dois lados vai ter essa jogada, certo? Então até traga essa imagem aqui, sempre é bom você ter referências. Observa, existe uma pequena inclinação, tá? Existe uma pequena inclinação aqui para dentro no joelho, certo? Quando você for fazer essa representação, e você pode separar ele, definir partes mais importantes, né? Que seriam basicamente essa aqui, uma linha assim, uma assim, outra principal assim, e essa linha da perna aqui, ó. Esse músculo aqui é muito importante. Aqui você pode fazer um vinco assim, por exemplo, representado dessa forma, né? Então vou mostrar algumas maneiras aqui para você simplificar, e recomendo sempre utilizar referência. Então a gente teria, por exemplo, uma forma bem mais simples, criar uma nova camada aqui, uma forma de representação bem mais simples. Você pode simplesmente emendar isso aqui, vamos supor, algo mais cartoonizado. E você faz a perna do personagem aqui, algo mais assim. Você pode representar de uma forma um pouco mais complexa, destacando aquele músculo dessa forma. A gente pode representar de forma um pouco mais complexa, destacando alguns elementos a mais, por exemplo, com mais curvas, mais detalhes. Faz essa divisão, deixa mais destacado desse músculo. Aqui você faz mais escurinho, aqui assim, dessa forma mais fino. Aqui vai ter uma estrutura assim, que já é mais complexo um pouco, né? Mais técnico. Ó, esse aqui vai descer, e aqui. Esse aqui é mais interessante se você for representar na hora de jogar luz e sombra, senão fica meio estranho, tá? E aí você tem que fazer a linha mais refinada. Tudo vai depender de acordo com o nível de detalhe do seu line art. Isso aqui combina com o line art bem mais rebuscado, né? Bem mais sujo assim, mais trabalhado, com rachura, alguma coisa assim, aí vai ficando mais legal, tá? Então, para uma representação mais lateral ou por trás, a gente poderia, por exemplo, estruturar dessa forma assim, aqui com essa divisão, dessa maneira. Pode deixar insinuado só essas linhas, tá? Ficou muito legal, não estou fazendo de cabeça, você já sabe. Mas se eu estruturar o pé aqui, o restante aí começa a ficar mais harmônico. Mas pernas, normalmente, não são retinhas não, tá? Elas têm esse formato assim, meio torto mesmo. Que é bem curioso, e num conjunto fica legal. Quando joga sombra, luz, né? Aí fica mais interessante. Mas aqui já dá pra ter um caminho que viria tornozelo, né? Por aí vai.
possível ter uma noção aqui de lado, aqui aquele músculo. E aí, se fosse fazer em um movimento, por exemplo, a gente poderia dividir, a gente tem algo mais nesse caminho aqui, ó, onde você pode definir essas linhas, sempre demarca aquela estrutura, aquele músculo, você pode jogar um pouco aqui para baixo, essa perna que está na frente, no caso, desse modo. Você pode demarcar aqui, por exemplo. Basicamente é isso. Aqui viria o restante da perna, né? Como se elas estivessem divididas assim. Aqui só esboçando mesmo assim, sem uma base. Mas é possível você já ter uma noção, né? Essa quantidade aqui isso aqui já basta. Cortei aquela parte de cima. Isso aqui sendo uma pose, né? Um movimento, uma perna esticada para o lado, por exemplo. A gente poderia trabalhar também com a representação mais simplista. Vamos supor, você pode definir assim, dessa forma. Isso aqui é muito usado. Recomendo muito você pegar a referência de mangá e de HQ, tá? Se você for representar de uma forma mais simples, estar em um umbigo, vamos supor. Nesse sentido aqui. Não é algo muito simples de fazer sem referência não, tá? Eu sempre recomendo. Eu mesmo, até hoje, eu sinto um pouco de dificuldade, mas é normal, tá? São ângulos, poses e estruturas muito complexas pra gente compor a estrutura final. E lembrando também, caso você venha fazer dobrado, vai ter uma forma assim, por exemplo, ó. Vai ser mais ou menos isso. Imagina que aqui, se eu fosse desdobrando, lá embaixo estaria o pé, né? Por exemplo. Você pode trabalhar com a estrutura mais ou menos assim. De lado seria algo assim, por exemplo. Nesse caminho aqui, tá? Aqui viria a base da estrutura pro pé, né? Como se estivesse nessa postura assim. Nesse sentido assim. Seria uma representação disso aqui de frente. Aí o pé lá no fundo menorzinho assim. Da visão, né? Da angulação. Por fim aqui, vamos fazer uma representação disso utilizando cor, né? Luz, sombra e cor aqui, só para ilustrar melhor para você. Muito bem, definindo aqui essa estrutura base aqui do Line Art, a gente pode deixar evidente aqui essa musculatura, ó, que é a parte inferior, né? Ó, que já focando mais, fazendo mais realista, tá? Que aí eu vou fazer a iluminação aqui. A gente pode focar desse modo aqui, com esse nível de complexidade. Então, por exemplo, mesclar essas linhas. Gosto de definir primeiro as sombras, então vou jogar aqui embaixo, tirar a opacidade do pincel. Eu vou definir como se a minha luz tivesse vindo mais de cima, né? De cima para baixo, um ângulo mais frontal. Então vou definir aqui um pouco mais escuro. Aliás, aqui nesse cantinho. Tom da sombra, pegando essa tonalidade aqui. Aqui vai ser mais escurinho também, ó, em toda essa parte. Ó, dessa forma. Aqui atrás mais escuro. Aqui também. Vou até fazer uma seleção aqui, para não sair dessa área. Pintar mais dentro aqui dessa região mesmo. Aqui, beleza. Voltar pro pincel. Fazer a pintura aqui embaixo, aqui mais escurinho também. Aqui uma área um pouco mais ampla, mais escura. Aqui nessa definição do músculo também. Aqui uma pequena sombra aqui embaixo. Assim, nesse caminho, tá? Então a sombra aqui, ela vai ter formas que você pode identificar, que vão ser, por exemplo, essa aqui, principal. Essa aqui, essa aqui, essa e essa. As principais. E aqui você pode descer um assim, um assim. Você vai ter mais ou menos essa estrutura aqui na definição. Ah, mas é muito complexo. É um pouco, joelho, né? Você tem muita nuance, muito músculo, tendão, dobra. Então, referência, tá? Eu recomendo muito. Para iluminação, vou jogar essa luz. Vou jogar mais claro um pouquinho. Toda essa parte aqui. Jogar um pouco de luz aqui. Luz na camada separada, tá? É a forma que eu gosto de trabalhar. Aqui um pouco. Jogar essa iluminação aqui. Um pouquinho aqui. Aqui bastante. Aqui um tanto. A parte superior, né? Desse joelho. Aqui um tanto. Agora é a suavização. Em algumas partes eu tenho que manter uma forma mais ríspida, né? Em outras eu tenho que escurecer um pouco. Então, por exemplo, vou pegar uma base de meio tom, deixar um pincel bem suave, diminuir a opacidade, e vou passar aqui por cima de tudo, fazendo só algumas transições para ir ficando mais natural. Em algumas partes eu posso borrar com smudge. Agora eu vou pegar um tom mais claro, para deixar a opacidade baixinha aqui, para fazer umas luzes gerais, para suavizar.
Desejando, posso mesclar tudo. Ctrl E para mesclar. Pega Smudge. Borra um pouquinho em algumas regiões. Aqui eu quero deixar mais forte mesmo, nessa parte aqui. Então vou borrar mais nessas curvaturas, só para ficar um pouco mais natural. Ó. Assim, dessa forma. E eu posso voltar com aquela tonalidade mais escura, mais avermelhada. Pincel um pouco mais rígido. Só para criar mais sombras aqui. Para fazer o fechamento, pega um tom mais rosado assim, avermelhado. Pincel mais esfumado. Chega no joelho e faz assim. Troca aqui para Soft Light, por exemplo, olha lá. Dá uma pigmentação mais vermelhinha. Então, você pode passar no geral na pele e tira a opacidade aqui. E aí, como eu acabei perdendo a seleção, né? Vou voltar aqui. Deletar aqui em volta. Deletar aqui em volta. Aqui a minha perna ela ficou toda com transparência, né? Que é a técnica aqui que eu trabalho. Eu posso criar uma base de meio tom lá embaixo. Mais sólida assim. Criar uma camada nova. Tô pintando aqui simplesmente com a cor mais escura que ele vai dando um preenchimento, ó. E eu posso duplicar essa camada aqui umas 2 vezes, ó, que eu ganho mais vida ali. Enfim, essa aqui é a forma que eu trabalho, né? Você pode texturizar ou não, também fica a seu critério. Suavizar o line art, pode pegar Smudge e aqui dar uma suavizada aqui sutil nesse line art. Posso tirar a opacidade dele se eu quiser, ó. Só que aqui tirando eu tô fazendo em tudo, né? Que eu fiz o line art mesclado com as outras. Posso apagar um pouco, apagar nessas partes mais claras, nas laterais, só para ficar mais realista. Se quiser, pode jogar uma textura, uma coisa assim. Vou juntar essas camadas aqui, vou apagar de novo dessas áreas aqui na borda, ó, cá e do outro lado. Beleza, então basicamente, deixar mais apagadinho assim. Basicamente tá aí a estrutura da perna e do joelho, tá? E como você pode deixar isso aqui mais realista, pode jogar textura, isso aqui fica mais realista ainda, pode adicionar mais contraste ou não, mais contrastado, menos contrastado, com mais brilho, com menos brilho. Então você fica bem livre para estruturar isso aí da forma que você julgar melhor. Então basicamente é isso. Eu espero que tenha sido útil. Eu agradeço demais. Se tiver gostado, não esquece de deixar o joinha. Interessado em ser meu aluno, o link do meu curso completo tá na descrição. São mais de 55 horas te ensinando aí, desde estilo de desenho, de base de line art até hiperrealismo. Então valeu demais, brigadão, sucesso!